Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá! O programa Gente que Fala está começando pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, por imagens na UTV, a TV da internet, também nas redes sociais, os perfis todos no ar, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, e também a reapresentação a partir das 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e também lá para 20 cidades da região. Pela próxima hora, pessoal, todo mundo aí, curtindo, comentando, compartilhando a transmissão do programa Gente que Fala. Participe também pelo WhatsApp, fazendo perguntas aos nossos entrevistados de hoje. 973350038 é o número, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman e quarta-feira chegou, nosso espaço aqui nesse dia, sempre você conhece a tradição, os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento passando por aqui com a análise e o debate dos nossos especialistas. Então vamos apresentar os nossos convidados de hoje. Dr. Salmo Raskin, médico geneticista, ele é CEO na Genética Laboratórios e presidente do Departamento Científico de Genética da Sociedade Brasileira de Pediatria e também do Grupo de Trabalho em Doenças Raras da Sociedade Brasileira de Pediatria. Dr. Salmo está em Curitiba para essa nossa conversa com a gente. Como está, Dr. Salmo? Bem-vindo mais uma vez. Obrigado por colaborar sempre com a gente. Tudo bem? Olá, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar novamente aqui com vocês e participar. Muito obrigado. Também com a gente, doutora Carolina Mantelli Borges, médica e especialista em endocrinologia e metabologia. Como está, doutora Carolina? Tudo bem, é um prazer. Bom dia. Seja bem-vinda aqui com a gente. Eu apresento também a doutora Cíntia Rios, cirurgiã plástica, especialista em cirurgia plástica funcional. Tudo bem, doutora Cíntia? Tudo bem, Mauro? Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Estamos aqui. Obrigado pela presença. E o Lucas Costa, engenheiro de alimentos, administrador e empresário. O Lucas é CEO da BRC Ingredientes. Tudo bem, Lucas? Como está? Bom dia, Mauro. Tudo bem? Muito obrigado. E um prazer imenso poder contribuir aqui um pouco com vocês. Obrigado pela presença de todos aqui para essa nossa conversa de hoje, quarta-feira, como eu sempre destaco, os assuntos da saúde, do bem-estar e também do comportamento para análise dos nossos especialistas. Vamos ao nosso primeiro assunto, para dizer que a Organização Mundial da Saúde, gente, produziu um novo guia para alimentação complementar de lactentes e crianças entre 6 meses de idade e 1 ano e 11 meses de vida. Esse documento traz recomendações desde a amamentação, passando pela introdução alimentar até o consumo de diferentes alimentos. E os pontos que geraram grande repercussão entre pediatras e nutricionistas a respeito desse documento da OMS são a introdução alimentar precoce, ou seja, antes dos 6 meses, para algumas situações específicas, e também sobre as fórmulas, para quando o aleitamento materno não é possível, mas que só devem ser usadas até os 12 meses de idade. Eu começo com a doutora Carolina a respeito desse tema. Na sua percepção a respeito dessas novas recomendações sobre introdução alimentar e fórmulas feita pela OMS, doutora Carolina, por gentileza. Eu acho que realmente isso é uma coisa super nova, está assustando bastante gente, mas quando o aleitamento não é possível e faltam condições, acho que para essas lactentes, de repente introduzir a orientação é aumentar o consumo de leguminosas, sementes, diminuir claramente o consumo de carboidratos, mas tentar fazer com que esse bebê tenha um maior aporte nutricional de vitaminas, minerais, para que não fique exclusivamente numa alimentação mais precária. Agora, introdução alimentar precoce, doutora Carolina, antes dos 6 meses, e claro, para algumas situações específicas, sempre com entendimento de cada caso,
e a questão das fórmulas, quando o aleitamento materno não é possível, isso, de qualquer maneira, é um consenso entre os pediatras, né? O que pode ser modificado que não esteja de acordo no que se faz hoje em relação ao que a OMS passa a preconizar? Na verdade, assim, já se faz isso, né, em grandes partes, né, em muitas famílias, mas de repente, para abranger mais, né, essa criança e para não ficar muito restrito, né, também nessas fórmulas, que as próprias fórmulas são bastante pobres, né, em alguns nutrientes, e a criança acaba ganhando muito peso e contribuindo muito para a obesidade, não só infantil quanto adulta também. Sim. E até para um esclarecimento, sempre importante falar, né? A gente está falando a respeito dos lactentes, né? E crianças entre 6 meses de idade e 1 ano e 11 meses de vida. E não as lactantes, né? Porque as lactantes são as mamães, são aquelas, né, que amamentam as suas crianças. Tem muita gente que faz confusão, mas espera aí, a lactente é a mãe? Não, a lactante é a mãe. A gente está falando dos bebês, dos lactentes. O doutor Salmo, o seu entendimento sobre esse estudo, esse documento da OMS? Eu vejo com bons olhos, em primeiro lugar, porque os conhecimentos, eles são sempre evolutivos. Não existe uma verdade e uma mentira para sempre, né? Então, a ciência vai avançando, o conhecimento vai avançando, as tecnologias para fazer os estudos vão melhorando cada vez mais, nós vamos aprendendo com as falhas, com os viés dos estudos e vem informações novas. Então, as informações novas, contanto que, obviamente, sejam de cunho científico, né, elas são bem-vindas. Ninguém precisa ficar estressado achando que fez errado até hoje e agora vai passar a fazer diferente. São apenas evoluções do conhecimento e se há uma indicação de que não há um malefício maior da introdução um pouco mais precoce dos alimentos, isto é bem-vindo. Lembrando apenas que a amamentação continua sendo, obviamente, a principal forma, né, de alimentação para as crianças pequenas, principalmente pela simplicidade, pelo custo e pela relação entre a mãe e a criança que o processo de amamentação traz e que outros processos não chegam nem perto. Então, sim, vamos estar abertos para os avanços, mas não achar que tudo mudou de uma hora para outra. Muitas dessas introduções alimentares e essa preocupação com diferentes alimentos antes da hora, né, doutor, tem a ver também com o fato de muitas mães, a partir dos 4 meses de vida do bebê, voltar para as suas próprias atividades, e a amamentação muitas vezes para naquele ponto, né? Então tem essa questão também, que é um dos olhares, certamente, da OMS. Sem dúvida, né? Há uma autonomia crescente da mulher no mercado de trabalho, isso só pode ser bem-vindo, né? E nós temos que nos adaptar a esta realidade muito melhor do que era no passado, quando a mulher não tinha direitos, quando a mulher era visto como alguém em segundo plano, e hoje as coisas, graças a Deus, não estão mais sendo vistas dessa maneira, há uma equidade, então o mundo precisa se adaptar, né? Mas também precisa se adaptar para que a mulher possa, com toda a tranquilidade do mundo, amamentar no ambiente de trabalho, né? Que ela não precise abandonar o trabalho para poder amamentar, que haja um local adequado, uma hora adequada para ela fazer isso no ambiente de trabalho, o que também permitiria um equilíbrio, como eu disse, nessa situação, para que não se faça uma mudança agora radical, né? Bom, então agora não precisa mais amamentar, porque daí já não vão me encher lá no trabalho, né? Então, a gente pode ir por caminhos errados, né? A gente tem que lutar pelos direitos certos, né? E direitos certos nesse caso é que a mulher tenha todo esse direito da amamentação no momento que for necessário, com a tranquilidade e a privacidade que ela quiser, e isto tem que incluir o ambiente de trabalho também, né? Porque a amamentação não pode ser vista como um problema, e sim como algo extremamente benéfico para toda a sociedade. Doutora Cíntia Rios, sua percepção sobre esse tema. Bom, eu sou cirurgiã plástica, mas vou falar de amamentação aqui muito mais como mãe do que como médica, né?
Eu acho que a orientação da OMS é válida, é só uma atualização, como o Salmo muito bem falou, e vem muito bem a calhar com toda a mudança que a nutrologia trouxe no mundo nos últimos 10 anos. A minha filha, por exemplo, tem 12 anos atualmente, e eu meio que, por estudar muito a parte nutricional para uso pessoal e hoje aplicado já para os meus pacientes, eu já venho seguindo essa orientação. Então, assim, sempre foi amamentar por 6 meses, né? A principal orientação, que, como o Salmo muito bem falou, cria o vínculo afetivo, traz a segurança para a mãe, traz a segurança para o bebê. Muito, muito isso, muito a parte imunológica que é desenvolvida aí. E a partir daí, introdução lenta e progressiva de todos os grupos nutricionais. Isso eu acho que é o ponto forte da orientação. Antes você restringia a trazer fruta, e era só fruta e leite. Hoje não. Pelo que eu entendi da orientação, é introduzir todos os grupos alimentares. Isso faz bem. E tem uma coisa que me chamou muita atenção, que foi colocar os sucos como igual ao refrigerante, que já é uma orientação da Sociedade de Pediatria da Sociedade Americana, né? Então, assim, criou polêmica, mas no meu ponto de vista científico, traz um benefício, porque a gente vê a substituição da água, que é alimento, né? A gente sabe que a água é um alimento, ele nutre, ele dá suporte para as reações bioquímicas, e colocar o suco numa estrelinha acesa, luz vermelha, porque a gente espreme fruta e acaba dando só o açúcar para as crianças. Isso pode levar à obesidade na fase adulta. E muitas vezes é substituir esse suco espremido pelo suco da caixa, que aí é pior ainda. Então, acho que, como tudo na vida que assusta, causa polêmica, mas a orientação é bem-vinda, sim, e precisa ser colocada com parcimônia, e aos poucos a gente vai, como o Salmo falou, a medicina evolui, a ciência evolui, a alimentação também evoluiu, né? A forma de alimentar evoluiu, mas o mais importante é a gente ser ponderado, ver o que é que a ciência nos traz de benefício e aí seguir a linha. Não tem nada contra nem a favor, é o caminho do meio, sempre. O Lucas Costa não é da área médica, é da engenharia de alimentos. O que a engenharia de alimentos pode acrescentar nesse debate, Lucas? Como bem colocado, eu não sou da área de saúde, mas o que eu posso falar é do campo de vista, do ponto de vista da indústria de alimentos e do campo de ciência e tecnologia de alimentos. Como colocado, a gente sempre tenta buscar uma evolução em tudo aquilo que nós vamos fazendo, né? Cada vez mais empregando mais tecnologia, empregando mais conhecimento. Normalmente, essas aprovações precisam passar por duas vertentes. A primeira delas, claro, tem um embasamento e um cunho científico, como também foi colocado, e o segundo dela, aquilo precisa ser aplicável e replicável na prática, porque algumas coisas são muito bonitas na teoria, mas acabam não sendo não tão eficientes e não tão aplicáveis quando isso é levado à prática. À medida que nós vamos avançando e vamos evoluindo no campo de vista científico, nós vamos pegando tudo aquilo que nós encontramos na ciência que tem viés científico benéfico e aplicamos isso na indústria. Muito bem, programa Gente que Fala no ar, edição de quarta-feira por aqui, os assuntos sempre relacionados com a saúde, o bem-estar, o comportamento, pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, imagens na internet, na UTV, a TV da internet, redes sociais, os perfis do Instagram, do Facebook, o nosso canal no YouTube, está tudo no ar, e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, cidade do Centro-Oeste Paulista, e também para outros 20 municípios lá da região. Próximo assunto por aqui é o seguinte, vamos lá, gente, o FDA, a agência americana que faz o controle dos alimentos e medicamentos, aprovou na semana passada 2 tratamentos genéticos considerados revolucionários para anemia falciforme, que é uma doença invisível no sangue. Pessoas com a doença falciforme produzem glóbulos vermelhos de formato incomum, que têm um tempo de vida reduzido e podem bloquear vasos sanguíneos, o que causa dor e infecções potencialmente fatais. A técnica aprovada nos Estados Unidos utiliza uma nova tecnologia de edição de genoma chamada CRISPR, assim que se diz, doutor Salmo. Antes da gente esclarecer exatamente, trocar em miúdos, um pouquinho mais sobre a anemia falciforme, o que é essa doença, qual é a prevalência dela no Brasil? Então, a anemia falciforme é uma doença genética hereditária trazida
pela junção da parte genética do pai e da mãe, em todos os casos, é o que nós chamamos de doença recessiva, e ela é uma das doenças genéticas mais prevalentes no mundo inteiro, na verdade, e no Brasil, muito prevalente, porque ela é uma doença muito comum em africanos e afrodescendentes. Bom, no Brasil nós temos muitos afrodescendentes e ainda temos uma miscigenação muito grande, né? Ótima, entre afrodescendentes e descendentes de outras etnias europeus, de modo que no Brasil, além dos descendentes de africanos, também naquela população descendente europeia, nós temos também anemia falciforme. De modo que uma em cada 1.000 crianças no Brasil nasce e vai ter a doença falciforme. Para nós, da genética, é uma prevalência muito alta, né? Nós estamos acostumados com condições bem mais raras do que essa, né? E além do mais, essa doença ela já é rastreada no teste do pezinho aqui no Brasil há vários anos. Isso é muito importante também, porque o diagnóstico dela pode ser feito bem precocemente aqui no Brasil. E agora, então, surgiu... É uma doença grave, ou pelo menos em 20% dos casos ela é bastante grave, levando uma perda de qualidade de vida e até de sobrevida das pessoas, porque essas células do sangue que transportam oxigênio, chamado hemácias, elas se formam com uma forma diferente do normal e entopem as artérias por causa desse formato. E não deixam o sangue passar direito para os tecidos, levando a hemoglobina e levando o oxigênio. Então, com isto, vão haver verdadeiros infartos desses tecidos para onde o sangue deveria ir, e isso se arrasta durante a vida toda, levando à necessidade de transfusões, crises, que são chamadas de crises de entupimento dos vasos, né? Chamadas cientificamente de crises vaso-oclusivas, que podem acontecer 3 ou 4 vezes ao ano, são crises dolorosas para essas pessoas, uma doença bem complexa, e essa terapia que surgiu agora, ela realmente é, como se diz hoje em dia, disruptiva, né? Porque no estudo que foi feito, simplesmente as pessoas que fizeram parte do estudo pararam de ter as crises. Durante 2 anos, 98%, e 97% já com 3 ou 4 anos sem crise. Então, não é exatamente a palavra cura, porque para cura precisa mais tempo. Não sabemos quanto tempo isso tudo vai durar, né? E também já vimos que não é para 100% das pessoas, mas colocado essas limitações, é algo parecido com uma cura, né? Então, é algo muito diferente do habitual, feito pela correção do material genético dessas pessoas. Retira-se células do sangue dessa pessoa, modifica elas geneticamente e devolve as próprias células da pessoa para o seu corpo corrigidas geneticamente, devolve para a medula óssea. Aí essa medula vai produzir a hemoglobina com o formato normal e a pessoa simplesmente vai deixar de ter a doença. Então é algo assim extraordinário, mas tem uma série de limitações. Uma série. Hum. Como tudo É, hoje em dia, né? Como tudo. já vamos falar dessas limitações. De quem fez essa descoberta e que já, enfim, já foi aprovada lá pelo FDA. E claro, temos a expectativa de que chegue no Brasil, que a nossa Anvisa também aprove, enfim, mas de quem é essa descoberta? O senhor tem esse conhecimento? Veja, eu tenho esse conhecimento. Quando a gente fala de descoberta, né, pode dar a impressão de que de um dia para o outro se descobriu alguma coisa nova que permitiu isto, né? E a ciência ela não é feita dessa maneira. Ela é Uhum. feita como se fosse uma casa construída por tijolos, né? E você vai colocando os tijolos com o passar dos anos e das décadas, até que alguém realmente coloca o último tijolo lá em cima e transforma aquilo em algo prático, né? Então, essa técnica, que tem esse nome estranho chamada CRISPR, ela já é estudada há pelo menos 2 décadas, porém, no ano de 2012, então há 10 anos atrás, 11 anos atrás,
duas pesquisadoras conseguiram transformar essa técnica em algo aplicável para o ser humano. E aí, no ano de 2020, agora, né, elas ganharam o Prêmio Nobel de Química, as duas mulheres, por ter desenvolvido essa técnica que agora começa a se transformar em algo mais prático e realmente algo que a gente está entendendo assim que é uma primeira geração desse tipo de terapia. Então terá que vir aperfeiçoamentos, mas isso é assim que acontece. Só o fato de já existir isso e de ter sido aprovado pelo FDA, um órgão bastante conservador, né, na aprovação desses tipos de terapias e medicamentos, e também pelo Reino Unido. Só nos Estados Unidos significa que 20 mil pessoas com anemia falciforme, das 100 mil que tem anemia falciforme lá, terão acesso a esse tipo de terapia. Então, é Sim. algo assim muito revolucionário, porque não é para 4 pessoas, entende? O senhor destacou os índices de eficácia, né, superiores a 90, 98%, enfim. Mas quais são as limitações? O senhor disse que tem também. Não são poucas, infelizmente não são poucas, né? Uma delas, e que para nós importa muito, é o custo, Custo. né? O custo custa 10 milhões de reais por pessoa o tratamento. 2,2 milhões de dólares, esse é o preço que foi determinado para o tratamento, né? O Brasil também, eu fiz os cálculos, deve ter em torno de 20 mil pessoas que seriam, vamos chamar assim, elegíveis para receber Uhum. esse tratamento. Eu digo 20 mil porque é 20% de todos os casos de anemia falciforme que tem a forma grave. Então, é para a forma grave esse tratamento. Então, no Brasil, tem cerca de 100 mil pessoas com anemia falciforme, 20%, 20 mil seriam elegíveis para esse tratamento. Agora, se você for multiplicar 20 mil por 10 milhões de reais, eu ainda não achei nem a calculadora para fazer essa conta, né? É zero Então, demais, né? Uhum. é muito É zero e nós não temos condições, obviamente, de suportar isso dentro do nosso sistema de saúde. Esse é um dos problemas, né? Mas a torcida para que tudo isso, com o passar do tempo, se barateie e que a gente tenha a calculadora para poder fazer essa conta, né? Porque a conta ela não é tão simples como a que eu fiz assim, porque do jeito que eu fiz, parece tão simples e de modo a dizer, não, não é possível, né? Mas existe uma conta por trás disso que é, falando agora apenas do aspecto financeiro, sem falar do aspecto da saúde, né, dessas pessoas e da parte emocional e tudo, mas só do aspecto financeiro, quanto uma pessoa que tem uma forma grave de anemia falciforme custa para o estado do país onde ela vive. As pessoas vivem e vivem décadas e elas estão a toda hora internadas, a toda hora fazendo transfusão, a toda hora fazendo esses tratamentos por 20, 30, 40, 50 anos. Nos Estados Unidos, que é mais organizado do que nós nesse sentido, essa conta já foi feita, claro, né? E o gasto com uma pessoa com anemia falciforme é muito maior do que os 2 milhões de dólares, 10 milhões de reais. Então, é por isso que eles possivelmente vão conseguir destinar essa verba. Agora, um país rico tem esses 10 milhões de reais guardados lá no cofre para cada pessoa, né? Agora, um país como o Brasil, de onde ele vai tirar, mesmo que seja uma economia a longo prazo, e é uma economia a longo prazo, mas de onde ele vai tirar esse dinheiro para investir, para daí economizar? Num país como o nosso, é difícil, né? Mas vamos comemorar, né? Nós vivemos ótimos tempos aí com o avanço da ciência. Parabéns aos pesquisadores, aos especialistas, aos estudiosos que estão aí permanentemente debruçados em busca de soluções aí para os problemas de saúde, para os problemas genéticos que tantas pessoas sofrem por aí. Vamos torcer então para que esses valores sejam que entrem em patamares, digamos, aqui para o Aceitável, nosso né? para a nossa realidade em patamares mais civilizados, né? Vamos seguir aqui com o próximo tema, nessa edição do programa Gente que Fala, os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento, sempre às quartas-feiras. Olha, gente, tem um elo
entre alimentação, existe sim um elo entre alimentação e saúde mental. Assim como a boa nutrição pode ajudar a nossa cabeça, o contrário, ou seja, dificuldades psicológicas também podem interferir na nossa dieta e, pior, causando doenças, né? É o caso clássico da fome emocional, que é quando se come compulsivamente na tentativa de compensar a solidão, o estresse, a ansiedade ou a culpa, mas também de problemas inversos, como a ortorexia ou a vigorexia, que trazem uma preocupação excessiva com a alimentação saudável. Assunto aqui para a doutora Carolina. Doutora Carolina, qual a diferença entre fome emocional, ou melhor, qual a diferença inicialmente entre fome e vontade de comer? Sim. A fome, né? A fome ela é uma necessidade. Então, assim, ela não é seletiva. Você vai comer por uma necessidade. Já a fome emocional, pô, é aquela fome de uma coisa gostosa, que a pessoa quer comer logo depois, assim, acaba de almoçar, ai, vontade de comer alguma coisa que eu não sei o que que é, vontade de um docinho. Então, ela é uma fome que ela surge em momentos específicos, de sabores específicos. E, na verdade, é uma tentativa de tapar buracos emocionais, né, com a comida, porque a comida tem muito disso, né, de recompensa, de você dar uma tapeada no estresse, no sentimento de solidão, de frustração, mas daí vem toda uma bola de neve, que é a culpa, né, a frustração por você não estar conseguindo ter o controle da sua alimentação, do seu peso, e aí a coisa vai complicando, a pessoa vai deprimindo, isso é bem grave, mas é um pouquinho diferente já da ortorexia e da vigorexia. Porque a ortorexia, na verdade, ela é uma preocupação excessiva com o preparo dos alimentos, né? São os alimentos extremamente saudáveis, sem agrotóxicos, sem gorduras, vira uma coisa obsessiva, né? Pela forma como os alimentos são feitos, são preparados. A pessoa mal sai de casa para poder comer. E isso também acaba prejudicando bastante a variedade de alimentos que essa pessoa vai consumir. E, ao contrário dos outros tipos de transtorno, a ortorexia não tem tanto a preocupação da estética, é mais pela saúde mesmo. Já a vigorexia, pô, já é um transtorno um pouco mais complicado, onde a pessoa, por mais que faça exercícios, tenha um corpo definido e tudo mais, a pessoa não se enxerga dessa maneira. Então, é um transtorno, né, tipo, dismórfico, então a pessoa continua numa busca incessante por ter cada vez mais músculos, mais definição, e é a perfeição do corpo mesmo, né? Então, ela é bem parecida já com uma anorexia nervosa, por exemplo, e já entra mais ou menos né, nesse mesmo patamar. E são transtornos gravíssimos que podem levar a complicações extremas de depressão, de ansiedade, até né, de transtornos nutricionais. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso e a família ficar bastante atenta. O Brasil tem estudos a respeito de pessoas com esses transtornos, ou se não tem, pelo menos há estimativas da ciência a respeito? Há uma estimativa, não tem estudos propriamente ditos, mas tem uma estimativa, cerca assim, de 10%, de 8 a 10%, na verdade, com esse tipo de transtorno, mas eu acredito que seja um pouco mais, porque ele não é tão diagnosticado assim, mas eu acho que realmente esse transtorno acaba sendo um pouquinho mais abrangente, e por isso que precisa de tanto acompanhamento, de repente, do psicólogo, nutricionista, o médico, preparador físico, para ficar de olho, porque às vezes essa busca do perfeito, né, da perfeição, se torna uma coisa obsessiva mesmo. Pois justamente o diagnóstico, né, que provavelmente é muito difícil de ser feito, mas é preciso de uma equipe multidisciplinar para isso, ou o profissional é o nutrólogo, é o endócrino, é o psicólogo, enfim. Não, com certeza, acho que quanto mais profissionais fizerem parte desse diagnóstico, melhor, porque acho que né, nem uma só pessoa, acho que acaba sendo um pouco mais difícil, então envolve sim o médico, o nutricionista, o psicólogo, o psiquiatra, de repente, então, porque todo mundo pensando junto ajuda bastante, porque nem sempre pô, a gente vai ver todas as facetas daquele paciente, né? Seria o ideal, mas nem sempre é possível. Então, e às vezes a pessoa acaba, né, dando uma mascarada naquelas necessidades, a gente só vai ver quando agrava um pouco mais essa condição. Agora, a fome emocional, ela não chega a ser exatamente um transtorno, a não ser que passe do limite. Tem aquele dia que a pessoa está mais estressada, está mais atarefada e abre a geladeira e já vai, abre a despensa e já vai pegando o que tem. Mas é só naquele dia, depois as coisas voltam ao normal. Então,
como fazer, como entender essa diferença? Aquilo que é um ataque, né, pontual e o que é de fato um transtorno. Sim, a gente precisa prestar atenção se isso começa a ser uma coisa frequente, se começa a ser episódios de compulsão alimentar mesmo, né? Ficar atento se ultrapassa 3 vezes por semana, se a pessoa começa a esconder alimentos para não ser julgada, ou mente em relação àquilo que está comendo, a quantidade, ou se acorda de madrugada para comer. Então, tem vários indícios que a gente tem que ficar de olho nesse aspecto, porque de fato a pessoa acaba se enganando porque encarar essa realidade é muito difícil. A pessoa normalmente não está feliz com o corpo, sabe que tem algum transtorno no fundo, mas não quer enxergar, então envolve muitas questões emocionais. Ou seja, 14 vezes por semana é um problema, que são 2 vezes por dia. Exatamente. E homem ou mulher sofre mais isso, hein? É mais comum em mulheres, porque acho que, né, somos mais emotivas, temos mais a pressão em relação ao peso, né, ao corpo. Então, realmente é bem mais evidente nas mulheres. Bom, uma equipe para poder fazer o diagnóstico, mas pela nossa conversa aqui, eu entendo que é mais um assunto para o psiquiatra e para o psicólogo. São questões emocionais a serem tratadas, né? Com toda certeza. Sem dúvida. O psicólogo normalmente é o primeiro que percebe algum tipo de alteração desse tipo. Bom, a endocrinologia, que é a sua área, ela vai perceber em quais exames que há uma compulsão alimentar, em quais Principalmente, parâmetros. principalmente na conversa, né, tipo, né, do paciente, aliás, né, todo diagnóstico a gente primeiramente faz pela conversa com o paciente, mas quando a gente começa a observar que esse paciente está deprimido, que está tendo índices alterados de colesterol, diabetes, pressão alta, quando os exames começam a ficar ruins, mas muito antes disso, pela queixa do paciente, né, que não se sente bem, não se sente feliz, que está realmente desanimado, aquela tentativa sem resultados, e que fica patinando naquilo, e a gente tem que saber muito bem orientar e com muita delicadeza, né? Muita sutileza tipo, no ponto, porque esse tipo de pessoa carrega muitas feridas emocionais, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Para não cutucar e não machucar ainda mais o paciente. Inibidores de apetite são indicados nessas situações de fome emocional, porque também não se pode deixar de comer. É preciso comer e comer o que deve na quantidade que deve. E o inibidor de apetite simplesmente corta o apetite. Sim, com certeza. Assim, na verdade, a gente tem que. Eu procuro normalmente ensinar o meu paciente a não ter a comida, o alimento como um inimigo, que é o que normalmente acontece com as pessoas que procuram perder peso. Então, o inibidor, em alguns casos, ele está sim indicado, com certeza. Hoje a gente tem uma variedade grande de medicamentos que podem ajudar, mas isso não pode ser um meio da pessoa sempre estar usando aquilo lá como uma desculpa para não comer, porque se a pessoa quiser comer, ela vai comer. Então, você não vai ficar sem apetite para o resto da vida. E a obesidade né, uma doença crônica que não tem cura e que precisa ser tratada e vista para o resto da vida. Então, o mais importante, acho que é ter a consciência de que, lógico, a pessoa não vai ficar sem comer sempre, mas do que se come, como se come, e principalmente das emoções que a gente está tentando encobrir com a comida. A ortorexia, vigorexia, que estão na mão inversa disso tudo, isso pode ser comparado, por exemplo, ao TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, enfim, faz parte dessa família? Sim, principalmente a vigorexia, Por que é quê? a busca pelo corpo perfeito, né? Assim, porque se torna literalmente numa obsessão pela busca de músculos, de curvas perfeitas, de zero gordura. Só que a pessoa acaba tendo uma distorção de imagem no espelho, ela não consegue se enxergar, ela se vê sempre acima do peso, com poucos músculos, um corpo mais flácido, quando normalmente essa não é a verdade, né? Então, por isso que acaba sendo um toque. Hum. E neste caso de ortorexia ou de vigorexia, como é que também é um assunto para o profissional psicólogo, não tem jeito. Quando você percebe que determinada pessoa está neste caminho, é preciso consultar um psicólogo, né? Com toda certeza, um psicólogo é um psiquiatra. Hum.
Muito bem, olha, gente, a gente vai dar uma parada agora, o programa Gente que Fala vai para o intervalo, a gente precisa fazer aqui a mensagem do nosso apoiador e a gente volta em seguida com mais temas aqui sobre saúde, bem-estar e comportamento. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Programa Gente que Fala no ar por aqui pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, imagens na OTV, a TV da internet, também pelos perfis nas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de 2 córregos no Centro-Oeste Paulista e 20 cidades lá da região. Próximo assunto, pessoal, a BRC Ingredientes acaba de lançar a fórmula do primeiro conservante de alimentos que reduz o índice de sódio de 12,5% para apenas 1% e ainda possibilita uma conservação dos produtos 5 vezes mais eficiente em relação aos conservantes que a gente conhece. O chamado CPPB5, o novo conservante, quebra paradigmas impostos pela indústria e deve proporcionar melhorias na saúde do brasileiro e ainda reduzir significativamente o desperdício alimentar no país. O assunto aqui para o Lucas Costa tratar com a gente. Lucas, que novidade é boa, sempre uma preocupação, né, com a questão do conservante, né, embutido aí nos alimentos. Cadê o Lucas Costa? Não temos, perdemos a conexão. Lucas, tudo bem aí? Oi, Já está voltei. Vamos tratar aí sobre esse nosso tema que a gente acabou de introduzir aqui, que é a questão deste conservante de alimentos aí que reduz o índice de sódio para praticamente zero, né? 1%. Que novidade é essa? Exatamente. A empresa é uma empresa com bastante viés científico, né? Sempre buscando levar cada vez mais tecnologia e mais melhorias para o consumidor. E por ter essa parte de pesquisa, nós acabamos chegando no desenvolvimento desse produto, que realmente foi algo que nos surpreendeu, né? A gente sempre procura alguma coisa e quando encontra, acaba ficando um tanto quanto surpreso. Isso nos rendeu um prêmio como ingrediente mais inovador da América do Sul no ano passado pela Food Ingredients Awards. O que é esse produto? Ele basicamente é um conservante natural, né, fermentado a partir de algumas cepas probióticas. Né? Só para ter alguns números sobre dimensão de alimentos, cerca de 30% de todos os alimentos eles são desperdiçados no Brasil. Né? Isso dá algo em torno de 46 milhões de toneladas. Então, é muito alimento que é desperdiçado. Então, isso realmente é algo que nos chamou muita atenção e nós começamos a pesquisar e buscar cada vez mais metodologias preditivas e algumas práticas que pudessem nos levar e nos conduzir ao desenvolvimento de um novo conservador. Nós chegamos ali nesse conservador que ele é um fermentado natural a partir de uma cepa probiótica. Então, tem alguns... E ele potencialmente traz alguns efeitos pós-bióticos. Então, tem alguns termos aqui que a gente precisa esclarecer para facilitar. Então, primeiro, o que é um micro-organismo probiótico? O micro-organismo probiótico é o nome do micro-organismo. Você começa no isolamento de uma cepa e termina numa triagem em humanos, em testes em humanos. Ele tem que cumprir ali uma série de requisitos. Um deles, a capacidade de povoar o intestino humano. Então, isso é um micro-organismo probiótico. Então, o que vem antes é pré-biótico e o que vem depois é probiótico, é pós-biótico. O que vem antes do micro-organismo? O alimento que ele precisa. Normalmente são carboidratos complexos que esses micro-organismos conseguem utilizar para conseguir crescer e se reproduzirem. Então,
esses micro-organismos eles já têm uma vantagem competitiva contra os patogênicos, que são aqueles micro-organismos que fazem mal à saúde. O que está depois disso são os pós-bióticos. Os pós-bióticos é um termo um tanto quanto novo, não tem uma definição real ainda no Brasil, mas nos Estados Unidos tem uma definição que ele fala que são micro-organismos que eles deixam o sistema imunológico mais ativo. Então, normalmente, esse é até algum equívoco que tem, né, que alguns médicos, normalmente, eles passam alguma coisa probiótico, só que a potencialidade de desenvolvimento no sistema imunológico, ele é maior em pós-biótico. Isso, claro, todas as informações com viés e com cunho científico. E tem simbiótico, que é um produto que é produzido com pré-bióticos e pré-bióticos e probióticos. Então, esse é o simbiótico, quando você tem a unificação desses dois. Por que que isso é importante? Por que nós chegamos no desenvolvimento de um conservador a partir de cepas probióticas? Porque existem alguns outros estudos também que um dos principais problemas, né, que existem aí nos bastidores do mundo é a disbiose, né, intestinal. E o que é basicamente a disbiose intestinal? Nosso organismo, o nosso intestino, ele tem ali aproximadamente 200 tipos de micro-organismos na luz intestinal. Alguns deles nunca deixaram de estar lá, que são os patogênicos, que são alguns outros que causam mal. Quanto maior o número de micro-organismos que a gente consegue colocar no nosso intestino, maior vai ser a possibilidade de que esses micro-organismos sejam benéficos, uma vez que todos aqueles que são patogênicos e maléficos já se encontram ali. Quando você diminui a quantidade de micro-organismo, a prevalência acaba se tornando da parte dos patogênicos. Então, quando isso acontece, você perde uma porção de benefícios, porque esses micro-organismos começam a danificar a parede intestinal. A parede intestinal é a principal fornecedora e produtora de serotonina, que é o hormônio do bem-estar, né? Então, 90% de toda a serotonina, ela é produzida e sintetizada através do intestino, que eles falam até que é o nosso segundo cérebro. Então, quando a gente cria, né, um produto que consegue melhorar o que seria essa composição da microbiota, né, quando a gente consegue colocar metabólitos diretos ali para conseguir reestabelecer o epitélio intestinal, a gente acaba melhorando uma série de fatores, né, também como já colocados aí, como fome emocional, como depressão, por exemplo. Né? Tem alguns estudos até que a gente consegue elucidar um pouco melhor. Teve um estudo no Reino Unido feito com 100 pessoas, né, com depressão profunda, e 80% das pessoas tinham disbiose intestinal. Então, quando a gente trata isso, a gente consegue melhorar e trazer ganhos reais, né? Até um outro estudo feito que na Irlanda, né, que é considerado um dos países mais felizes do mundo, as pessoas lá têm aproximadamente 800 micro-organismos diferentes no intestino, enquanto que no Brasil nós temos aproximadamente 100 micro-organismos, de 90 a 100 micro-organismos diferentes no intestino. Né? Então, o resultado disso tudo é que no Brasil as taxas de utilização de ansiolítico elas acabam crescendo cada vez mais. Então, quando a gente desenvolve um produto que tem esse apelo comercial que faz bem para a saúde, na verdade é que os conservantes eles têm um apelo muito ruim, né, tratado por todos. Porque pensando na parte de carnes, por exemplo, uma vez que o animal é abatido, ele já começa a passar por um processo de deterioração. Se a gente não faz um tratamento com conservantes, sejam eles quimicamente sintetizados ou não, a gente diminui a disponibilidade de alimento que, na verdade, é ofertado ao consumidor. Então, nós conseguimos chegar a um produto, né, validado. Esse produto nós já levamos e apresentamos em alguns congressos internacionais, em Roma, Paris e Pádua, né, que é basicamente uma meca da microbiologia. Então, isso tem se validado cada vez mais. Algumas empresas no Brasil já utilizam esse conservador. E aí, um outro ponto, né, que a gente acaba trazendo. O sódio é um dos principais vilões, né, que a gente tem aí, fruto também de produtos industrializados. Né? A OMS ela recomenda ali aproximadamente 5 gramas de ingestão de sódio por dia. E no Brasil hoje nós temos 10,8 gramas de ingestão de sódio por dia. E esse produto ele tem aproximadamente 10 vezes menos sódio do que os conservadores quimicamente sintetizados amplamente utilizados aqui no mercado nacional.
E Lucas, ainda assim, quanto tempo levou para a elaboração dessa nova fórmula de conservante? Porque é de fato uma pesquisa já é, feita por muita gente, porque todos sabem, né, dos perigos, né, desse nível de sódio super elevado dentro dos conservantes. Há quanto tempo isso levou? sim, as cepas desse micro-organismo começaram a ser isoladas em 2009. Nós passamos um tempo, né, validando e comprovando que aquele micro-organismo era probiótico, mas o desenvolvimento do produto, do conservador, começou em 2019. Agora, toda novidade, claro, chega cara para o mercado, né? E até as empresas, né, que necessitam de conservantes, né, para os seus produtos, passarem a adotar isso e colocarem no mercado com um preço acessível, como é que isso vai acontecer? Sim, eu sempre falo que defendo muito a ideia que caro ou barato não existe, né? Tudo vai depender com o que você vai comparar. Então, um produto ele é caro dependendo se ele resolve poucos problemas. Se ele consegue resolver muitos problemas, ele não é caro. Ele tem um valor, ele não tem um preço. Então, esse produto ele resolve um problema, porque como eu coloquei no começo, 30% dos alimentos eles são desperdiçados. Quando a gente consegue aumentar o tempo de vida útil, que nós chamamos de vida de prateleira desse produto, ele acaba sendo diluído no custo. Então, nós temos alguns estudos de viabilidade que mostram que a aplicabilidade do produto ela realmente faz sentido. E aí, num outro ponto, só para dar referência, ele tem cerca de 40% do custo quando nós comparamos com outros conservadores naturais que até então já eram difundidos no mercado. Ou seja, ele é mais barato ainda do que aquilo que já tem no mercado natural. Muito bem, vamos seguir aqui com mais um tema no programa Gente que Fala, edição aqui de quarta-feira, com as questões da saúde, do bem-estar e do comportamento, pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, OTV, TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube e retransmissão pela Rádio Cultura AM às 10 da noite no interior, no Centro-Oeste Paulista, lá em 2 córregos e 20 cidades da região. Próximo tema, então. O Brasil deve chegar até o final de 2023, ou seja, daqui a alguns dias, com cerca de 2 milhões de procedimentos estéticos realizados em apenas um ano. No topo deste ranking está a lipoaspiração, que é o grande desejo tanto de mulheres quanto de homens. Neste cenário, a cirurgia plástica, doutora Cíntia Rios, que está aqui com a gente, criou o conceito de cirurgia plástica funcional. É uma abordagem que prevê um preparo do paciente antes do procedimento. E isso inclui análise ampla do seu quadro clínico, da imunidade, alimentação, inflamações e rotina de vida, entre outros aspectos que impactam diretamente na recuperação desse paciente. Mas o que é que tem de novidade na cirurgia plástica funcional, nessa abordagem, em relação ao que se faz não na cirurgia plástica funcional criada por você, Cíntia? Bom, vamos lá. Primeiro, a cirurgia plástica funcional não é uma técnica, é um conceito, como você bem mesmo falou, Mauro. A técnica continua a mesma, o cirurgião continua cortando e costurando como sempre fez. O que muda é o que ele vê antes de fazer tudo isso. A gente sabe que todo trauma que é causado ao organismo, então, desde que você começa com bisturi até aquilo se recuperar, existe toda uma alteração metabólica, hormonal e fisiológica que acontece. O conceito, então, traz todos os conhecimentos da medicina funcional, que é uma medicina preventiva, que olha o paciente para não adoecer, então a gente cuida do não adoecimento, da promoção da saúde, para que nesse contexto o paciente avaliado faça a sua cirurgia com mais saúde e mais previsibilidade do pós-operatório. Esse conceito vê basicamente isso. Então, eu olho para o meu paciente, eu amplio a gama de exames que a gente vai precisar pedir, porque a avaliação é feita de forma mais completa, e aí esse paciente é enquadrado, eu vou usar essa palavra que não é a melhor, mas é que o público leigo entende melhor, ele é enquadrado em categorias, a partir dali a gente vai interferir com dietas, e adequações alimentares e adequações de nutrientes, então suplementação, que vão fazer com que a cirurgia seja o menos traumática possível, ou que a gente simule até certo ponto tudo que ele vai passar no transoperatório, ou seja, durante a cirurgia, com anestesia, com o trauma cirúrgico, e no pós-operatório imediato. Qual é o benefício?
O benefício para o paciente é menos dor, menos inchaço, menos complicações, sejam elas quais forem. Não que a gente zere, não existe isso em medicina, mas existe a gente tentar buscar cada vez mais o melhor dentro do que a gente faz. E para o cirurgião plástico, segurança. Então, a gente discutiu aqui, né, num dos tópicos, a anemia falciforme. É impressionante a quantidade de anêmicos falciformes que o Brasil tem. E o cirurgião plástico brasileiro hoje, com o conceito, aprendeu a enxergar o traço falcêmico ou traço talassêmico, que não seria a doença estabelecida, como a gente viu aqui, necessitando, mas são aquelas pessoas que ficam naquele limite, sabe, entre eu tenho uma hemácia que não é tão saudável, mas eu tenho um estilo de vida que é saudável. Porém, durante a cirurgia, um paciente como esse, ele pode nos trazer problemas, tanto para o médico quanto para o cirurgião paciente, para a recuperação. Então, com essa abordagem, a gente passa a diagnosticar possíveis problemas que antes o cirurgião plástico não percebia, não olhava. Porque o médico diagnostica a doença, né? O não adoecimento não é diagnosticável, mas existe uma forma de você olhar o seu paciente e falar: opa, tem alguma coisinha aqui que vai fazer com que a minha lipoaspiração não seja tão segura. Eu tenho uma hemoglobina que não está boa, eu tenho uma glicemia que não está boa, você faz uma lipoaspiração para tirar gordura. Qual é o hormônio que faz essa gordura ficar? A insulina. A insulina do meu paciente está alta. O que eu faço com esse paciente antes de fazer a cirurgia? É esse o conceito. Qual foi a sua preocupação, doutora Cíntia, na busca por esse conceito da cirurgia plástica funcional? O que é que te levou aí? O que é que lá na frente, Interessante. resultado? Porque assim, a gente sempre trata aqui do seguinte ponto. É, Determinados procedimentos, não determinados procedimentos, todo procedimento faz quem pode, não quem quer, porque a pessoa chega no consultório querendo, sem saber se ela pode, né? Me parece, É, pelo seu conceito, que o caminho é esse, encontrar aquele que pode. exatamente. A gente busca sempre ou pela dor, ou pelo amor, né? A gente vai em busca de dor, tirar sua dor ou ter prazer com o que você faz. No meu caso, foram as duas coisas. Eu já estava com 10 anos de cirurgia plástica e naquela altura a cirurgia plástica não me desafiava mais, assim, tecnicamente falando, né? Mas eu tinha dor de operar duas irmãs, fazer nas duas o mesmo procedimento, uma evoluir bem e a outra não. Eu me perguntava, mas eu sou a médica em comum. O que tem aqui que não? Eu uso o melhor fio, eu uso a melhor técnica. O que está dando errado? Faltava olhar qual era o melhor paciente. Então foi aí a minha dor. E nessa busca eu tive problemas pessoais. A minha mãe adoeceu, a minha filha nasceu e eu queria ter vida saudável. Eu estava com 40 anos na época e eu queria ser saudável para criar ela. E não é aquela coisa, mãe quer criar o filho, quer ver formar. E eu falava, gente, eu preciso me preparar porque agora eu vou envelhecer. Aí eu comecei a estudar para mim. Estudando para mim, mudou a minha vida, mas mudou de uma forma assim absurda. O conceito da vida, o olhar integral. E aí meu marido virou para mim e falou assim: para de ficar fazendo, só aplicando isso em você e para fazer clínica e joga para cirurgia plástica que teus pacientes vão melhorar. E aí, opa, realmente foi uma quebra de paradigma. Os pacientes melhoraram demais. Aí eu passei a ter o melhor paciente. Então eu passei a dizer não. E é incrível como hoje, dando não, eu trabalho com muito mais segurança e o paciente entende o meu não. Ele entende a responsabilidade dele no processo e eu simplesmente não falo: você não vai operar porque você não pode. Ele entende porque ele não pode e o que ele pode fazer para poder. Eu acho que aí é o mais bonito da história. Ele entende, ele muda de vida, muda de hábito e às vezes nem precisa operar, sabe? Só com os ajustes ele vai e segue o caminho dele. Esse conceito pode virar literatura médica? Publicações? Pode e deve. Pode e deve. Já é um plano meu. Eu coletei todos os meus dados do último ano. Hoje nós temos no Brasil 120 cirurgiões plásticos já que estudaram junto comigo. Eu acabei desenvolvendo um método de estudo e apliquei, e eles estudaram junto comigo. Então a gente está tentando coletar todos esses dados, porque
incrivelmente, os dados científicos estão na endócrino, estão na neuro, mas não estão na cirurgia plástica, com esse conceito. E a ideia é que realmente isso vire ciência, comprovadamente. Olha, gente, o nosso tempo está acabando. Eu quero falar rapidinho sobre um último assunto aqui, porque, olha, Natal está aí logo, fim de ano também, muitas festas, comemorações com muita comida, muita bebida, e muita gente nessa época tem aquele desafio de manter a rotina alimentar equilibrada. Doutora Carolina, dá para ter uma ceia saudável no Natal, no Ano Novo? Porque aquele que extrapola, se ele vai fazer um exame de sangue no dia 2, tá tudo de ponta cabeça, tá tudo alterado. Dá para fazer aquela ceia certinha para chegar no dia 2 e falar, tá bem legal? Dá, com certeza dá. Mas nem sempre a pessoa, né, quer isso. Acho que também, acho que o equilíbrio é o mais importante, né? O caminho do meio realmente é o principal. Dá para aproveitar a ceia, dá para aproveitar o ano novo, dá para fazer alguma estripulia, tipo, saudável, sem colher, tipo, né, necessariamente, tipo, algo ruim. Então, acho que, lógico, datas comemorativas a gente vai ter o ano inteiro. Então, se a pessoa for extrapolar em todas as datas comemorativas, vai ficar complicado. Mas, especificamente, por o Natal, no Ano Novo, não tem nenhum problema. Eu sempre falo para meus pacientes que é importante, né, a gente criar memórias com a família, e nem sempre, às vezes, a pessoa vai ter aquela frustração de, putz, vou ter que estar restrito em alguma coisa. Então, tudo depende do emocional da pessoa, do quanto aquilo tem um peso, né, para ela. Então, acho que dá para a gente fazer de tudo um pouco, sim, com toda certeza. Todo mundo na porta do laboratório, dia 2, 6h30 da manhã, em jejum de sangue para ver como é que está a saúde. Bom, está acabando, vamos para o nosso encerramento aqui. Doutora Carolina, sua mensagem e seus canais, bem rapidinho. Aí eu passo para os demais. Canais, vocês podem me achar no Instagram, @doutora Mantelli. Vai ser um prazer responder todas as dúvidas, todas as perguntas. E acho que é isso. Acho que a gente tem que aproveitar todos os momentos com quem a gente ama, porque a vida é muito curta, então a gente não pode ficar se preocupando sempre na busca da perfeição ou dos extremos. Acho que o mais importante é a gente viver bem, feliz e saudável. Muito bem. Doutora Cíntia Rios, despedida e canais, rapidinho. Meu Instagram, DRA Cíntia Rios. Minha mensagem é: o que te estraga está entre o Ano Novo e o Natal, porque são 12 meses. Entre o Natal e o Ano Novo, relaxa e vamos para o ano que vem. Muito obrigada pelo convite. Um beijo a todos. A ação começa no dia 1º de janeiro e termina no dia... Exatamente. Termina no dia 31. Não, termina no dia 24 de dezembro do próximo ano. 24, e aí 7 dias de folga. Doutor Salmo, despedida e canais. O meu canal é o Instagram, @Laboratório Genética, genética com K. E a mensagem é uma mensagem de prevenção, cada vez mais uma medicina preventiva, vai permitir com que a gente precise menos tratamentos e viva com mais qualidade e mais tempo também. Muito bom. Lucas Costa, despedida e canais. Canal, eu estou no @Lucas Marques Costa no Instagram. De mensagem final, que eu acredito que nós falamos aí, o único jeito de você conseguir melhores resultados é alterando o comportamento e não procurar o resultado para depois mudar o comportamento. Perfeito. Muito bem, gente. Vamos colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje. Sempre quarta-feira por aqui, desfilando os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Colaboraram com a gente e o nosso agradecimento ao Dr. Salmo Raskin, médico geneticista, CEO na Genética Laboratórios e presidente do Departamento Científico de Genética da Sociedade Brasileira de Pediatria e também do Grupo de Trabalho em Doenças Raras da Sociedade Brasileira de Pediatria. Dr. Salmo sempre lá em Curitiba, colaborando com a gente. A doutora Carolina Mantelli Borges, médica, especialista em endocrinologia e metabologia. Doutora Cíntia Rios, cirurgia plástica, especialista em cirurgia plástica funcional. E o Lucas Costa, engenheiro de alimentos, administrador e empresário, CEO da BRC Ingredientes. O programa Gente que Fala é sempre realização da ABCom, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação, Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Você, espectador, você, ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias.
Quem continua aqui na 365 vai ficar na companhia do Lucas Neto. Ele vem com o programa O Melhor para a Melhor Idade, para entreter aí e trazer muita informação no seu início de tarde. Bom programa para você, Lucas, e para toda a audiência. A gente volta amanhã pela 365, a sua rádio de todos os dias. TV, TV da internet, redes sociais e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Um abraço a todos, tchau e até lá.